farmácia que você vai comprar isso? Eu sei que tem as farmácias que vendem remédios homeopáticos, né? Sim. Especialistas. Mas quando é que a gente sabe que o negócio é bem feito ou não? A gente conhece farmacêuticos que a gente sabe que se dedicam intensamente à arte da íntimo homeopatia. deles, né? Essa é uma Conversa relação que na diária. medicina Não homeopática tem. persiste e na medicina alopática se perdeu. É. Então, o médico homeopata, ele é amigo e trabalha junto com os farmacêuticos, porque todos estão na mesma intenção de ajuda. Né? Ou seja, Essa são que é a diferença. confiáveis. Isso. Eles participam no congresso, no mesmo quarto da gente, a gente fica amigo e conhece intimamente. É porque, eu gente, eu entendo tô que é a vendo, mesma tem arte. profissão nisso, mas rola coração também, Sim. né? Nossa. Aquela vontade, Rola. né? Você tá falando que você, para conseguir os medicamentos, como é que você faz? Não, eu recebi doado das farmácias. Eles me doaram para fazer as pesquisas. É porque a Isabel, gente, para quem não sabe, ela faz parte de uma ONG, né? Isso. E que atende pessoas do SUS, ou seja, as pessoas são tratadas sem pagar nada. Na verdade, eu estou colocada à disposição da ONG pela Prefeitura e pelo Hospital das Clínicas, de onde eu sou médica. Então, eu não trabalho lá, eu trabalho na ONG. Mas eu atendo por obrigação. Não é nenhum, sabe? Eu estou sendo paga pelo Estado para atender. Então, Mas aí mais um lugar além desses 20 postos de saúde, então, pelo que eu estou entendendo. Mas eu só estou atendendo em pesquisa, em regime de pesquisa, porque eu só trabalho de manhã. Eu agora não trabalho mais à tarde. Mas tá certo. Mas dá de manhã, todo dia, de segunda a sexta, dá para atender muita gente, Nossa, né? eu estou exausta. Ah, mas é bom, vale. Olha, nós vamos fazer intervalo, gente, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vi que já chegaram várias perguntas, nós vamos mandar brasa no segundo bloco, tá? Mas quer ligar para a gente, compartilha, é fundamental para nós. 32090021, os outros contatos estão aí, a gente volta daqui a pouquinho. Tchau. Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando de homeopatia, principalmente homeopatia usada em casos de urgência. O que você tem a dizer sobre isso? Nosso telefone tá lá, ó, 32090021, os outros contatos vão passando aí. Uma telespectadora nossa, Isabel, é a Neuza, da cidade de Santa Rita do Sapucaí, ela quer saber, ela escreveu bastante aqui, mas no final das contas ela quer saber, remédio homeopático serve para problema psiquiátrico? Serve, a gente tem casos, a doença psiquiátrica é uma doença crônica. E a homeopatia, ela tem primazia até, eu diria, mesmo eu tendo muita experiência em caso agudo, eu acho que a melhor ação da homeopatia é para casos crônicos, doenças psiquiátricas, inclusive, síndrome do pânico, bipolaridade, depressão. Aliás, etc. síndrome do pânico, você falou que você tem experiência até com esse Muito, remédio. essa Agora, é verdade? daí eu não errei nenhuma ainda. É mesmo? Opa, tem muita gente sofrendo com síndrome do pânico, gente. Eu vou lá, eu já tive, não tem mais não, mas síndrome do pânico você cura, mas sempre fica um resto que enche a paciência da gente. Quando fica equilibradinho, fica. Pois é, questão, por exemplo, você falou que você está fazendo uma pesquisa agora com Alzheimer. Não, vou começar em agosto, a partir de maio, a abrir inscrições, mas dessa vez eu vou abrir só 60 vagas, porque eu estou pensando em fazer ela multicêntrica, porque eu já estou muito cansada. Me cansou demais essa que eu estou fazendo, eu estou exausta. Então, essa que eu fiz com 211 pacientes. E ela vou fazer multicêntrica também. Já tem que é multicêntrica? Multicêntrica é quando você repete a mesma metodologia da pesquisa em mais lugares. Tem 5 cidades que eu já vou repetir. É Curitiba, São Paulo, tem 3 cidades, Belo Horizonte e mais uma que eu não estou lembrando. E ela já vai ser publicada e eu vou apresentar um congresso em Pernambuco no final do ano. E você perguntou o que mesmo? Não, eu perguntei para Alzheimer. Sim, vou começar uma pesquisa que eu estava falando que eu fiz a minha mãe de cobaia e dei um remedinho para ela que ela melhorou assim 50% a primeira dose e 70% a segunda dose. Melhorou demais. E o que explica? E o que explica essa melhora? É o modo de ação da homeopatia. Ela vai reequilibrar a nível energético e material ao mesmo tempo. E a partir de um núcleo de sintomas que constituem o sintoma, o que a gente chama de o núcleo principal do desequilíbrio da pessoa, emocional e físico, ela vai melhorando de dentro para fora todos os problemas de doença que ela tem, porque ela herdou essa tendência adoecedora, é herdada, tanto quanto a gente herda a cor do olho. Né? A maneira como você é, do seu jeito de ser, é herdado. E agora, pode estar em desequilíbrio ou não. Se está em desequilíbrio, você tem que tratar, o remédio é capaz de ir na origem do desequilíbrio energético material e
equilibrar a pessoa de dentro para fora. Uhum. Agora, você estava falando que são 2.000 remédios homeopáticos? E cada um é capaz de curar 2.000 sintomas, mais ou menos. Gente, que loucura. Uns 100 são 2.000 medicamentos. Os outros são menos estudados, tem menos, mas são 100 sintomas, 200, por aí. Uhum. Agora, Ayron, você trabalhando, por exemplo, na enfermaria do HPS, eu fico imaginando que lá... Fico imaginando, não, a gente sabe que o HPS é referência no atendimento a traumas, né? Acidente, atropelamento, essas coisas todas. Como é que é o resultado do homeopático para esses casos? Tá. Ou se você usa os dois? Tá. A ideia da homeopatia na urgência, da homeopatia no trauma, é de que na nossa biologia, nós todos reagimos de uma mesma maneira básica, e em cima dessa maneira básica, cada um tem o seu próprio jeito de adoecer. Mas nós todos inflamamos, né? Nós todos temos reações inflamatórias, toda vida inflama. Uhum. E o processo inflamatório é um processo muito bem conhecido, e que quando a gente sofre um trauma seja ele emocional ou um trauma físico, esse processo inflamatório de organização corporal é desencadeado. É possível com instrumento homeopático, com medicamento homeopático, intervir nas fases dessa inflamação de maneira que ela seja dirigida ao processo de cura e que a gente não fique adoecido pela presença da própria inflamação. Porque a intenção da inflamação é curar. E quando a gente está desorganizado do ponto de vista pessoal, quando a gente não está imbuído da nossa força de equilíbrio e autocura, o processo inflamatório se demora mais, se alonga, e isso é gerador dos sintomas e dos transtornos orgânicos. Pois é, porque só fazer um parênteses aqui, porque quando a gente está doente, a gente não tem mesmo a gente fica meio desequilibrado mesmo, Isso. Não é? E o medicamento homeopático é capaz de suscitar, de ativar na gente o movimento de organização pessoal e de autocura. Eu tenho para mim acho que muito bem claro hoje em dia que a gente não cura ninguém, todo mundo que se cura. Uhum. Né? É a força de cada um que é capaz de estimular a força curativa, a força de transformação corporal, a força de organização dos tecidos corporais, a força de transformação dos sintomas, das emoções, depende do que de nós brota como força amorosa por nós mesmos. Uhum. E esse movimento ele pode ser despertado com o tratamento homeopático, independente das outras medicações que eu tenho que usar. Então, se eu tenho um paciente acidentado no pronto-socorro e ele necessita de suporte de soro, suporte de cirurgia, de drogas, de manutenção de pressão, tudo isso fica organizado na sustentação da vida e o medicamento homeopático é um instrumento que abrevia a necessidade dessas drogas e que diminui tanto os efeitos colaterais quanto as complicações que aquele trauma traz. Então, você usa os dois? Os dois. Que eu acho que é um momento em que a gente tem que parar de brigar pela verdade de cada um e entender que a intenção médica é a intenção de ajuda. Uhum. Se não é a intenção de cura, porque a cura é algo individual, é algo que brota de dentro, alguém que se liga à arte médica, com todas as nuances da arte médica, tem que ter sempre a intenção do bem-estar do outro. Com certeza, mas eu estou pensando aqui, você está na enfermaria, está tratando de um paciente, né? Sim. Aí você está fazendo o tratamento homeopático, mas depois você vai ser rendido por um outro médico. Sim. E a gente sabe que ainda existe uma resistência no meio médico, certo? Sim. E aí como é que você faz? Por isso é que você utiliza a dose única? Isso. Então, quando eu chego, eu medico, quando eu volto no dia seguinte, eu medico, para que eu não tenha que necessitar do outro que pode ou não prescrever o medicamento que eu desejo. Uhum. Mas isso pode acontecer com antibiótico. O médico prescreve um antibiótico, o outro chega depois, tem outra ideia, muda o antibiótico. Pode acontecer com remédio de pressão. Né? Eu acho que isso vem se diluindo. Mas, nesse momento, a prática homeopática com os meus pacientes depende da minha prática pessoal, com o instrumental que eu tenho lá na minha gaveta de medicamentos doados e que eu uso como medicamento nos momentos, como paciente, nos momentos em que eu estou lá. Mas ainda não tem uma estrutura institucional para dar sequência a esse tratamento. Acho que essa é uma proposta que o Estado deve arcar com ela, precisa estimular, porque isso vai significar bem no plano prático, além da melhora dos pacientes, significa gastar menos dinheiro. Menos tempo de internação, menos tempo de medicação, melhora de outra qualidade do paciente que não seja só o fato diagnosticado até ali da infecção.